mais um InfoCast na estrada. Estamos aqui na cidade de Recife e agora recebendo mais um empresário para passar a experiência de importação e empreendedorismo para você. Ailson, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com a gente hoje. É isso. Gostaria de conversar com você, entender um pouco mais sobre o seu negócio, também para as outras pessoas entenderem Sim. de onde começou o seu negócio, a ideia do negócio e o que você daria de conselho para esse início de importação e início de empreendedorismo para quem está nos ouvindo. Boa noite, galera. Gente, sou o Maílson Oliveira, sou do ramo de academias, né? Segmento fitness. A gente temos uma academia no interior do Rio Grande do Norte. E a gente chegou aqui em Recife, rodamos mais de 300 quilômetros para conhecer a Chinalink, né? Somos clientes já da Chinalink e viemos conhecer a Chinalink de perto. E o que é que eu mais indico hoje para as pessoas? Sempre que as pessoas vêm me perguntar, gente, não tenho medo de importar, né? A questão do hoje é uma coisa natural, a questão da importação. Eu acho que o maior medo dos empresários hoje é a questão a maior dificuldade dos empresários importarem hoje é a questão do medo. Às vezes não é nem outra coisa, mas a questão do medo, né? Falta um pouco de coragem, mas é como eu estava falando, eu sempre falo com o pessoal, nosso comércio, né, seja em qual segmento for do empreendedor, né, a gente precisa de margem, a gente precisa de escala e a gente precisa de ROI, tem que ter o retorno sobre o investimento. Então, sempre quando a gente quer investir em alguma coisa, essas três coisas assim, a gente fica, como é que eu vou fazer isso, né? Se nossos encargos, nossos impostos hoje aqui no Brasil é altíssimos. Como é que eu vou comprar um produto que tenha margem? Como é que eu vou ter escala? Como é que eu vou ter o retorno sobre o investimento, né? Então sempre a gente fica se deparando no meio do caminho, aí fica com medo de investir, porque justamente a carga tributária é muito grande. Então, o que é que acontece? Quando a gente encontra uma empresa como a Chinalink, que faz todo esse processo para a gente, é uma mão na roda, como eu consigo dizer, né? Que, vamos dizer, eu sou do segmento fitness e vamos lá, a gente empreende hoje, vamos fazer um exemplo. Hoje no Brasil a gente vai fazer um orçamento de máquinas, entre 4 5 máquinas a gente vai gastar, vai ser mais de 100 mil reais, 120 mil reais, brincando. Como é que eu vou ter uma imagem, né, na compra de uma máquina dessa? Como é que eu vou ter como é que eu vou colocar uma quantidade de máquina que o meu empreendimento vai crescer nisso aí? Então já fica mais complicado. Como é que eu vou ter uma escala no meu negócio? Como é que eu vou ter um retorno sobre investimento? Então fica muito complicado. Quando a gente vai fazer um orçamento, já na China, isso aí já muda por completo, né? Que a gente já pode comprar o dobro, né? O dobro, às vezes mais do dobro ainda. Então você já começa a, a ver outro lado. Diz, aqui eu tenho como respirar. Então, assim, gente, coragem, né? Não ter medo, porque empreendedorismo é isso, é risco, né? Mas também se a gente não arriscar, a gente também não vai viver o extraordinário. Eu sempre digo assim, digo isso, né, pro pessoal. Eu tenho 37 anos apenas, vou fazer 38, mas assim, a gente já abrimos a nossa segunda academia, graças a Deus, numa comunidadezinha perto da nossa cidade, e estamos fazendo uma importação agora para essa academia principal, né? E quem sabe futuramente uma terceira unidade, a gente pensando em avante, né? E aí vai ser a primeira de várias, né? Se Deus quiser, com a Chinalink. Com certeza. E você falou um ponto muito importante em relação ao medo, né? Muitos empreendedores ainda têm medo de fazer importação. Não medo por acesso à informação, porque hoje a informação está aí na internet, todo mundo consegue acessar, estudar, mas medo mais por equipamento, né? Por ser uma academia, por você trabalhar com as pessoas que vão usar ali, várias pessoas, na verdade, no dia a dia, o equipamento. Então, acredito que o receio esteja muito mais também Também. voltado à qualidade, né? No seu Então, segmento. também. E a Chinalink é um exemplo. Uma das coisas que eu mais gostei no processo da nossa importação é justamente esse processo de ir até o fornecedor, ver a qualidade da máquina, né? Fazer essa inspeção.
que aí a gente não tem como fazer, a gente tá do outro lado do mundo, como é que a gente vai entrar num site, vai comprar, não, tem uma foto lá. Isso não é sem lógica. Então, assim, é um intermediário, né, que vai fazer tudo isso para a gente, sim. Vai ser nossos olhos lá na China, vai ser os olhos da nossa empresa lá na China, fazendo todo esse trâmite, né? Então, assim, garantindo toda a qualidade do produto. Então, se o produto tiver arranhado, ele vai lá, vou ter como reverter isso. Se tiver alguma peça que não esteja legal, ele vai lá e vai falar com o fornecedor. Isso pode ser tudo ajustado antes de sair de lá. Isso aí foi uma coisa muito bacana que eu gostei. Achei excelente, excepcional. Perfeito. E isso traz muito mais segurança, né? Com Porque quando certeza. a gente pensa, não só, como você falou, de ter mais competitividade nos preços dos equipamentos para que você consiga proporcionar uma maior quantidade de equipamentos para os alunos conseguirem usufruir, porque a China consegue proporcionar isso, mas também ter alguém que consiga Com certeza. validar a qualidade para você em tempo real, Com certeza. enquanto você está aqui, como você falou, montando a sua segunda unidade, fazendo todo o planejamento para ter esse retorno de Sim, investimento, ter alguém que, enquanto a sua importação acontece, está ali do lado, validando o fornecedor, validando a qualidade de produto. sim, E falando sobre ROI, né? A gente conversou um pouco sobre isso aqui fora do podcast bastante hoje aqui sim. no nosso dia de aprendizado. Como que você enxerga essa questão de fazer esse investimento na academia e qual que é a sua prospecção de alunos, de manter, né? Porque hoje não é só ter academia, existem muitas redes de academia. Né, existem diversas empresas aí crescendo e tudo Sim, mais. E é um mercado que está cada vez mais competitivo, né, nesses últimos isso, anos. Principalmente pós-pandemia, que nós ficamos muito mais preocupados em relação à saúde. com Como é que certeza. funciona lá para vocês essa parte? Nossa academia ela está situada no interior do Rio Grande do Norte, né? Que até então não tem grandes academias de rede, mas tem empresários que estão investindo em academias, né? Inclusive tem uma recente agora que está em menos de um ano, abriu lá para competir com a academia da gente, que até então a gente é pioneira na cidade, era uma academia até então taxada como a melhor academia da cidade, mas já tem empresários investindo na cidade, entendeu? Colocando academias também. Então, assim, o que é que a gente vê? Depois que essas máquinas chegar, o boom da nossa academia vai ser muito grande, porque a qualidade totalmente vai ser outra, né? A gente está trazendo uma quantidade boa de máquina e, com certeza, a gente tem 22 anos na cidade, tem um serviço prestado. Então, a gente também sabe que o pessoal gosta da novidade, com certeza, mas também tem alunos que gostam da academia. Então, eu sou empresário junto com minha esposa, mas eu trabalho dentro da academia. Eu sou um dos personagens, então tem sempre dois instrutores no horário. Então eu vejo isso dia a dia, então a gente tenta manter a qualidade. Então, Sim. muitos anos tem alunos que treinam comigo e com os outros instrutores e gostam do nosso trabalho. Então, a gente consegue fidelizar esses alunos, né? Fazendo um bom trabalho. Então, a gente tem certeza que o trabalho que a gente já faz, que é o trabalho de qualidade com os alunos, e trazendo essa qualidade das máquinas, vai ser excepcional. A academia vai dar um estouro, se Deus quiser. Com certeza. E é muito importante a gente falar sobre fidelização, né? Sim, E como você comentou, na sua região tem outros empresários surgindo, talvez não grandes redes, né, em grandes sim, metrópoles, mas sempre em algum lugar vai ter alguém ali que sim, vai chegar sim, e vai te incomodar um pouco, sim, vai com querer olhar um certeza, pouco para o seu com negócio certeza, e precisa ter esse com diferencial, certeza. né? Então, você comentou diz você mesmo está ali dentro da academia, você mesmo como empresário, como CEO da empresa, está ali proporcionando o melhor para os seus Com clientes. certeza. E aí surge a dúvida, né? Como é lidar com a empresa, com os alunos, tá ali no administrativo, no financeiro e também na parte de fidelização dos alunos no dia a É, dia. assim, é, a gente é uma empresa em família, certo? Tem minha esposa, temos a irmã dela que trabalha no administrativo, a filha dela, que é a Isabel, também trabalha por trás.
Então, assim, a gente tem um sistema, né, da academia, e esse sistema, tudo, às vezes, a gente, no final do dia, a gente faz tudo, no final de semana a gente olha tudo o sistema, que é o sistema da academia, então a gente tenta sempre estar ali. Eu tento ficar mais na parte realmente de cuidar da academia. Eu deixo essa parte mais administrativa para elas. A irmã da minha esposa trabalha bem, então ela fica tomando em casa mesmo, ela fica no computador, olhando tudo que está acontecendo, quantos alunos entraram, quantos alunos saíram, alunos inadimplentes, aquela coisa toda. Então a gente consegue trabalhar bem desse jeito, cada um para o seu setor, e aí, né, minha esposa, ela é coordenadora de esporte do município, da cidade, mas também tá lá junto, olhando as coisas, sabe? Eu trabalho, sou educador físico de idosos também da prefeitura. Eu trabalho de manhã e tarde na academia, mas no finalzinho da tarde eu ainda vou para uma comunidade dar aula para idosos. O restante do dia temos funcionários trabalhando para a gente. Mas assim, a gente tá a par de tudo que está acontecendo, né? A gente sabe tudo que está acontecendo. Treino à noite na academia. Então eu tô de manhã, tô de tarde, à noite vou treinar. Então é tudo perto. Então, assim, a gente tem como fazer esse contato, né, com a academia, sempre sabendo que tudo que está acontecendo, e até hoje tá tudo certo. Ah, perfeito. É muito bom quando junta, né, É, sempre tem aquela questão vida pessoal, vida é, profissional, mas tá basicamente todos juntos, com tudo em certeza. família, então vocês conseguiram proporcionar isso também. Eu vi alguns vídeos aí, para quem quiser depois seguir a academia, Sim, muito interessantes. é, Além da academia de conseguir proporcionar saúde para as pessoas da cidade, é, vocês também proporcionam qualidade de vida. com É certeza. uma comunidade hoje, Isso. né? Hoje nós conversamos aqui um pouco fora dos bastidores que existe uma comunidade por trás disso, Com né? Existe certeza. uma comunidade de pessoas que não só são fiéis à Com academia, certeza. mas são fiéis à saúde, são fiéis a vocês, que basicamente estão ali no dia a Isso. dia junto com eles, Com né? certeza. Com certeza. E muito interessante a gente conversar sobre isso, porque nesses últimos 5 anos, né, teve um boom muito grande. E a gente falando de equipamentos de academia da China. Até uns anos atrás, as referências não eram China, né? As referências eram Europa, É, Estados Unidos. a Hammer, Matrix, né? Itália, que é a Tecnogym da Sim, Itália. isso foi se E desmistificando ao longo do isso. tempo, né? A É, China foi não. crescendo Com muito rápido. certeza. E aí foi também uma das principais coisas que os brasileiros foram atrás. Porque, vamos dizer, uma Hammer, Life, Pranata, Matrix, as máquinas, assim, eles são excelentes máquinas, mas máquinas inviáveis para maior parte de donos de academias no Brasil. Aonde você vai comprar um leg por 40, 50 mil reais, é muito é inviável. Então, Uhum. assim, não, como é que o empresário ia fazer? Ia colocar seu empreendimento para frente desse jeito? Ficava muito complicado, porque as grandes redes cada dia surgindo mais grandes empresários, né? Investindo 5, 6, 7, 8 milhões ali fácil. E os caras têm sócios grandes ali para fazer isso. Mas os pequenos, aí foi uma questão de olhar assim, pô, o que é que a gente pode fazer? E cada vez mais a China melhorando essa qualidade. Quando, depois da pandemia, aumentou 40%, eu acho, se eu não me engano, 40% do ferro. Então aí até as empresas que vendiam máquinas importadas no Brasil também aumentaram os valores. Então você comprava de terceiros. Ah, Uhum. eu não vou comprar a Matrix, a Hammer, mas vou comprar uma importada. Mas quem está importando para revender vai colocar a taxa dele, o valor dele, vai Sim, precificar o com valor dele para certeza. você comprar também. Então, assim, mesmo você comprando uma importada, ainda era 15, era 18, era, né, 14, 13. Então, assim, ainda se tornava mais caro. Então, quando a galera começou a entender, se estão vendendo de 15, tá vindo da China, deve estar vindo mais barato. Então, se a gente encontrar alguém que possa trazer isso pra gente, a gente comprando da fonte vai ficar tudo melhor. Então, foi aí onde as pessoas começaram a entender, começaram a buscar mais atrás dessa importação, principalmente os empresários do ramo fitness, das academias. Eu fui um dos que eu precisava muito, entrava na internet, procurava saber, entrei em contato com a China Link. Então, sempre querendo aprender esse mundo para a gente poder ser viável, né? Uhum. Ser viável a importação, ter, como eu estou falando, ter margem, ter escala, né? Poder ter retorno sobre investimento, porque hoje o empresário hoje tem
temos muitas dificuldades também, questão até na hora de ir ao banco, o banco liberar, o banco libera um valor, mas quando você vai fazer uma cotação de máquinas aqui no Brasil, eu quero ver esse valor aqui, para a gente, assim, vixe, é um valor bom. Aí quando você vai fazer um orçamento, você vai ver se, vixe, eu vou gastar aqui em poucas máquinas, é muito pouco. 200, 300 mil, isso não é nada. Às Uhum. vezes a pessoa, gastei 300 mil de máquinas ali. Aí quem não conhece acha que 300 mil de máquina aqui no Brasil é muita coisa, mas não é, entendeu? Sim, Então a gente até diz assim, antigamente, há 10, 15, 20 anos atrás, você começava até pequeno no Brasil, em academia, em ramo de academia. Hoje, ou você começa médio ou médio para grande, você não consegue começar pequeno. Porque até começar pequeno você vai gastar muito, sim, na sim. realidade, né? Exato. Porque são produtos que precisam ter também um valor agregado Isso, muito forte. verdade. Porque a China consegue proporcionar um preço melhor, mas ainda assim eu preciso manter a qualidade Com para eu manter os certeza. meus alunos. E além disso, a quantidade, né? Porque existem períodos do dia que são picos que você tem mais aluno. Por Isso, exemplo, geralmente é pela manhã, ali no comecinho da isso. manhã, né? Os horários de pico. E no final da tarde. Então você Isso, precisa suprir a demanda de todos os com alunos. certeza. Porque senão a concorrência tá lá É do lado verdade. e assim vai É surgindo, né? verdade. E aí eu digo muito pessoal, tempo e dinheiro a gente não perde mais, né? Senão, Aham. hoje o comércio, o comércio hoje ele não tá para amador. Ou você entende como é o negócio, ou você vai ser engolido. A Sim, realidade é essa, né? Não tá para amador. Então, a gente procura saber, entender, tá em mesas, tá em eventos. Pronto, eu adoro estar em eventos. Lá em Natal, na capital, tem fórum de negócios, gestão de academias. Então, sempre que quando tem esses eventos, a gente tá por dentro, porque a gente tem que estar entendendo o que é que tá rolando, o que é que tá. Vai ter um almoço, né, em tal restaurante, com os empresários, para tal dia de evento, a lista VIP, a gente tá lá, a gente gosta disso. A gente tá sempre atualizando para a gente não sair da rota, porque se a gente sair da rota fica mais complicado e a gente tá sempre tendo esses insights, esse network do mundo, né, que tá do mundo fitness, o que tá, que é onde a gente chegou até hoje entender, cheguei na China ali, através de quê? Do feedback, né, ou a importação, como pegar direto. Então, através desses aí, e ainda tem muita gente mesmo. Eu conheço ainda muita gente, principalmente do interior, que não sabe o que é isso, não sabe, não procura saber. Então fica sempre andando de marcha lenta, né? E aí sim, outros andando, passando marcha. sim. E foi o que a gente falou hoje aqui no evento, né? Sempre estar com a xícara meio cheia É, para que você sempre consiga adquirir mais conhecimento verdade. e principalmente nesse mercado tão competitivo que vem crescendo muito forte em todos os lugares do Brasil, Verdade. precisa estar à frente, precisa estar nos eventos para conseguir agregar não só você estar à frente na sua empresa, mas para você conseguir proporcionar Com a certeza. fidelização Com e certeza. manter os alunos ali na academia, né? Não, com certeza. Aí eu falei com alguns empresários, né? Um menino aqui que começou, um empresário daqui que já vai começar a importar, disse, não vai se arrepender, não. Chinalink é uma empresa assim que eu falo bem de todo mundo, eu falo bem da Chinalink, porque da habilitação do radar até o momento que a hora que a gente está prestes a receber a máquina foi excepcional. Tipo assim, não tive o que reclamar da parte da venda, da primeira reunião, habilitação de radar, tudo isso da escolha de fornecedores, inspeção de máquinas, tudo isso aí, até o momento de último pagamento ao fornecedor, de chegar aqui, de mandar, de a gente estar vendo todo o trajeto do navio até chegar. Então, assim, eu falo para todo mundo, olha, não, vocês não vão se arrepender, porque a importação, assim, vai ser um caminho que é um caminho mais fácil do empresário poder prosperar, onde num Brasil onde a gente mata um leão por dia, o empreendedor é muito complicado. E assim, os empreendedores que sempre estão ainda sobrevivendo, a gente tem uma pesquisa que parece que a cada 2 anos o empresário que abre um CNPJ no Brasil, em menos de 2 anos ele fecha. Então, quando a gente encontra empresário com 10, 15, 20 anos, a gente tem 23 anos. Então, assim, são empresários guerreiros, são guerreiros, a realidade é essa. Sim, sim. Não, com certeza. E É, a gente sempre fala, né? Importar é o futuro e o futuro é é, agora. Precisa estar sempre à frente, precisa estar sempre pensando fora da caixa.
e manter, né? Se manter é o mais difícil aqui no Brasil. Se A gente manter é mais conversou difícil. hoje sobre carga tributária, sobre todas essas alterações ainda da reforma tributária que virão por aí. Então, sempre tentar com os olhos em todos os lugares para conseguir se manter, para conseguir crescer. E para a gente encerrar, Mailson, qual é o conselho que você dá para o empreendedor que está iniciando aí para uma jornada de 23 anos de empreendedorismo? Sei que é uma história bastante longa, mas quais são os principais conselhos que você daria para eles? O principal conselho que eu dou, gente, é, como eu falei até aqui na palestra, é coragem e não ter medo, né? Que risco, que a gente que quer ser grande, a gente tem que se arriscar, né? A gente que quer viver um extraordinário, a gente, eu falo muito assim o pessoal na academia, motivação. Às vezes o empresário ele quer motivação, mas se você perguntar a muita gente o que é motivação, as pessoas acham que motivação é você tá acordando todo dia bem. Motivação vem do verbo, vem do grego motivare. Então você vai ter que se motivar. Então o que é que faz você se motivar? Eu prosperar meu comércio, dar uma vida melhor ao meu filho, à minha família e tal. E o empreendedorismo é isso. Se a gente não tentar arriscar, a gente como teve uma palavra que foi muito bacana. Triste do homem que Tiago colocou. Sim. Triste do homem que triste sabe do homem, o salário que vai ganhar o salário que vai ganhar no final do mês. Então, assim, quando a gente coloca isso como empreendedor, a gente acorda todo dia se motivando aonde a gente está querendo chegar, né? Então, a gente sabe onde quer chegar e a gente sabe que vai ter que correr esse risco, né? E para a gente correr esse risco, a gente vai ter que ter coragem e muitas vezes vai ter que deixar o medo de mão. As pessoas, às vezes, têm medo e não têm coragem. Então, é o que eu digo para vocês hoje, a minha palavra para vocês é coragem e não tenha medo. Mailson, muito obrigada pela sua participação. Nós agradecemos demais. Não, obrigado. Essa parceria conosco é muito importante. Ficamos muito, muito agradecidos e muito felizes também de fazer parte da história de vocês, de fazer parte do crescimento. Feliz está a gente adorou a imersão, superou todas as nossas expectativas. Falei para minha esposa que estava falando bem que a equipe é muito preparada, de contador ao tráfego, todos são bem preparados. Às vezes você vai para alguns eventos que a gente vê pessoas ótimas, mas no mesmo evento a gente vê algumas pessoas fracas. Sim. Né? E as pessoas deixam isso transpassar para a gente que está dentro do evento. Mas desde ontem que eu vi aqui, a gente, das cadeiras, organização, comida, de hoje, eu disse, vocês estão de parabéns, sério mesmo, de todos os profissionais, não teve que reclamar não. E assim a gente tá saindo daqui com certeza com a cabeça cada vez mais e mais também motivado também. Com certeza. A gente viver aí a nossa batalha aí cada dia mais aqui no Brasil, que não é fácil. Sim. Muito obrigada mesmo de coração. Foi uma satisfação conhecer você, viu? Nossa, vocês. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.